como eu... então, voltando, iniciando a gravação. Então, a gente já entrou no módulo 3. Esse módulo 3 é baseado naquele livro que eu falei para vocês, sobre o Kant, né, Juízos Estéticos, Kant e Arte Moderna. Eu vou fazer, então, aquele movimento que eu falei para vocês, de ser um pouco externa ao texto do Kant, eu não vou ficar lendo linha a linha. Se vocês quiserem uma boa tradução do Kant, que está disponível, aquela que vocês colocaram no Zap, eu não conheço, tá? Mas uma boa tradução que está disponível está na BCE Virtual, naquela biblioteca que vocês baixam os livros, que alguns conseguiram baixar o livro do Benjamin. Lá vocês conseguem uma edição completa, que é uma edição acho que é da Vozes, que é nova, é uma tradução nova, do Fernando de Matos, que está lá completa. Essa é uma tradução bem conceituada. A outra tradução conceituada é a dos Pensadores, que não é completa, mas é que eu uso quando dá, no que tem traduzido eu uso a dos Pensadores, e tem a tradução, que é a tradução mais usual, que é uma tradução bilíngue é ótima, né? Das línguas em português, né? Do português de Portugal e do português do Brasil, tem duas edições, uma edição de português de Portugal e uma edição do português brasileiro, mas são a mesma tradução. Aí tem até uns comentários bem interessantes sobre a tradução e sobre a maleabilidade do português, né? Aquilo que o Saramago diz, né? Que existem línguas em português, né? Então a língua brasileira e o português de Portugal. A nossa língua ela é muito mais aberta, porosa a neologismos, né? Então a língua é mais maleável, enquanto que em Portugal isso soa pior. Então as traduções têm algumas diferenças, o que é bem interessante de comparar, se vocês quiserem algum dia. A tradução de Portugal é da Casa da Moeda, a tradução brasileira é da Forense. Tá? O tradutor é o Valério Roden e o Antônio Marques, eu acho que é Antônio Marques o nome do tradutor português. Valério Roden morreu recentemente e é um kantiano, dos kantianos mais reconhecidos do Brasil. Então, vocês têm essas traduções para trabalhar. Só que eu não vou exatamente me fixar muito no texto, tá? Exatamente porque a gente não tem muito tempo e eu acho esse texto muito importante, mas a gente vai tratar dele posteriormente. Eu pretendo, ou talvez o Alexandre Ram trabalha muito esse texto, tá? De um outro ponto de vista, tá? Que não é da estética, que vem por uma outra questão, o que também é muito interessante. Vocês podem fazer um tópico só sobre esse texto. Então, a questão do texto aqui agora é abrir um pouco as possibilidades da estética. Então, eu não vou ficar linha a linha exatamente, lendo, porque primeiro a gente não tem tempo, depois a gente não tem acesso fácil ao texto numa edição igual para todo mundo e que fosse super confiável. Então a gente vai fazer uma espécie de introdução ao Kant, e essa introdução vai estar muito baseada naquele livro que eu comecei lendo para vocês, tá? Que está disponível na biblioteca da UNB, tem para comprar também, se vocês quiserem comprar, eu faço dedicatória, tá? Mas assim, eu tenho também vários, se vocês quiserem, eu posso depois distribuir, porque tem um pacote aqui em casa, mas enfim. Se vocês quiserem, eu distribuo, faço. Eu não teve nem lançamento, na verdade, né? Mas não teve. É dedicatório. Eu faço para vocês. Se vocês comprarem, então, melhor ainda. Mas, prof, tem a versão do Zap. Ai, meu Deus, travou tudo. A versão do Zap, pelo que eu vi lá por alto, assim, é uma versão dos Pensadores, só que antigona. Tipo, não é nem aquela capa dura dos Pensadores, mas é dos Pensadores também, a versão do Zap. E Então, tem uma aquela que versão, tá... Fala. e tem a versão da Biblioteca Virtual, Isso. que eu acho que é da Vozes, que é aquela edição que tipo, é geralmente o nome do filósofo num fundo azul, e aí o nome do filósofo tá, tipo, meio Tipo, verde. recortadinho de lado, né? Assim. É, é. Essa edição... Então, essa edição é boa. O problema da edição que vocês têm, então, é que ela não é completa, tá? A tradução dos Sim, Pensadores da Crítica do Juízo, ela é partes, é selecionada. É a sim. tradução que eu mais gosto. Daquilo que eu falei para vocês na aula passada, sobre aquela crítica da faculdade de julgar e crítica do juízo, a única delas que é traduzida como crítica do juízo é essa dos Pensadores. Sim, a da biblioteca, inclusive, está traduzida como a crítica do julgamento, uma parada assim. Essa aqui é a edição mais canônica, tá? Crítica da faculdade de Da julgar, da faculdade. Floresta, capa horrorosa, por sinal, amarela e azul. Ai, que horror, não pode falar isso que fica gravado, né, coitado do rapaz. Eu prefiro realmente, assim, mas aí por questões um pouco
do texto, tá? Mas essa é uma questão, sei lá. Primeiro foi o texto onde eu aprendi também. Eu prefiro a tradução dos pensadores, e sempre que dá para usar dos pensadores, eu prefiro usar dos pensadores. Por algumas questões de conectivo, de elegância do texto, embora já tenham me dito que o texto do Kant não é exatamente um texto elegante, no original, né? Então, que a elegância do texto, que é concedida pelo tradutor, que é um poeta, né? Ele é poeta, o Rubens Rodrigues Torres Filho, não é exatamente uma tradução tão fiel. Mas, enfim, aí é uma questão um pouco da gente também. A tradução que eu usei no livro, naquele livro dos Juízos Estéticos, sempre que eu pude, foi a tradução do Rubens, tá? Mas essa daqui é uma tradução, essa daqui então é a português que está no Brasil, tá? É a brasileira. A tradução, nós tem um desenho aqui dentro. É Antônio Marques mesmo, é Valério Roden e Antônio Marques, que vai errar o nome do tradutor. E o Fernando de Matos, que é o tradutor dessa edição que tem na BCE, ele, inclusive, quando ele estava fazendo essa tradução, ele veio aqui na UNB fazer uma palestra. Então, é bem interessante, porque a gente participou muito do trabalho da tradução. E aí ele fez umas apresentações para a gente da comparação de tradução de alguns termos. E foi bem interessante. Então, é uma tradução também que eu acho que é bem confiável, é muito boa também. Então, vocês têm essa tradução que eu não conheço. Eu não tenho essa tradução, né? Embora eu tenha visto essas palestras, eu tenha participado um pouco dos debates, por que ele põe crítica da faculdade de julgamento, que é uma outra saída ainda, questão da noção de faculdade, né? Porque o juízo é ou não é uma faculdade, como eu disse para vocês. Então, esse é o material que a gente vai usar. Aí hoje, na verdade, eu queria fazer uma breve apresentação do texto do Hume, mas eu acho que o pessoal ficou com algumas questões que vocês queriam colocar sobre o texto do Benjamin, o autor como produtor, que esse é da BCE, é outra versão, deixa eu ver, peraí. Não. Gente, por que Francês. no chat? Então, não vou tentar abrir aqui, porque senão vai dar tilt, mas... esse autor como produtor, que é o texto que a gente leu, na verdade, no final do módulo passado, eu acho que talvez a gente pudesse voltar algumas questões. Na verdade, eu fiz um vídeo, né, até o PowerPoint pronto e tal, só que eu acabei... porque eu estava fazendo aquela palestra também sobre o Mário Pedrosa, acabou uma coisa entrando na outra, então eu acabei não terminando esse vídeo ainda, mas vou postar. Inclusive, o primeiro tópico do módulo 3, que vocês vão ver lá, é o discurso sobre a visualidade do Renascimento, que está nesse vídeo do Benjamin, porque o Benjamin, na verdade, ele faz esses grandes arcos, vamos dizer assim, de pensamento do como a técnica vem a ser imagem, como a técnica, portanto, produz esses elementos imagéticos representativos, e isso não está separado, e essa questão é muito importante para o Benjamin, a técnica e aquilo que ela produz como imagem ou como verossimilhança estão imbricados, portanto, técnica, materialidade da obra e aquilo que a obra são a mesma coisa? São coisas imbricadas, não é assim, eu e eu aplico uma técnica a ela, ou eu tenho uma técnica e essa técnica me permite chegar a uma determinada imagem. Essas coisas são muito mais relacionadas, inclusive ontem, o Benjamin vai recorrer não aos autores que eram muito lidos na época, que são autores materialistas no sentido etnográfico, que vão pensar técnica e possibilidade de imagem como coisas espelhadas. Então, alguns povos, caçadores, os povos pastores, eles têm algumas tecnologias e essas tecnologias permitem, portanto, que eles se expressem de determinado modo. E as imagens que eles produzem, a arte que eles produzem, se vocês quiserem pensar, ela devém exatamente desse elemento técnico. Então, a materialidade, ela está como que espelhada no objeto artístico. Enfim, o que o Benjamin vai tentar pensar é escapar exatamente desse espelhamento materialidade-imagem, pensando que, na verdade, a matéria e a representação elas estão em atrito. E, para isso, ele recorre a um outro pensador, que é o Hegel. Esse pensador que ele cita é Alois Hegel. Eu posso escrever aqui para vocês, tá? Porque tem muita gente... Isso, fica com caixa alta. Isso, agora... Tô tentando, tá?
que tem muita gente que acha que é tipo Hegel, né, que é o nome, né, mas é bem diferente. Esse autor, que é um autor de história da arte, ele tenta pensar exatamente que existe entre a matéria e a imagem uma vontade social, que ele chama de Kunstwollen, vontade de arte, que produz essa imagem. Então, matéria, é aquilo que eu posso, óbvio, né? Porque se você pegar no Renascimento, por exemplo, se eu não tenho a tinta a óleo, eu não posso fazer a pintura do Leonardo da Vinci, então tem a técnica, que é a tinta a óleo, ou se vocês quiserem pensar numa coisa mais radical, aquilo que eu estava falando da arquitetura, se você não tem o concreto armado, ou se você não conhece a técnica do arco, né, da arcada, você não vai construir em arco, óbvio, então a arquitetura romana ela tem a arcada, enquanto a grega não tem, e o que você consegue de laje, é óbvio que isso é técnico, só que entre esse limite técnico, essa conquista técnica, essa materialidade, e aquilo que essa materialidade faz vir ao mundo, produz, vamos dizer assim, existe um coeficiente de atrito, que é exatamente esse elemento imponderável, que é o que Hegel chama de vontade de arte. É uma volição artística, que ele chama de Kunstwollen, que é teleológica, que sempre foi acusado de ser não materialista, mas que Benjamin tenta pensar um pouco nessa ordem materialista. Como existe sim um terceiro elemento, que é exatamente aquilo que faz transbordar o elemento social como atrito entre matéria e imagem. Então, existe sim uma técnica, só que a imagem não é simplesmente aquilo que, assim, na verdade, pensando aqui no meu exemplo da tinta a óleo, a tinta a óleo é conhecida, na verdade, desde o Egito, né, assim, enfim. Agora, a tinta a óleo, ela vai reaparecer, vamos dizer assim, no Ocidente, por uma necessidade, por uma vontade de arte, que que aparece na Holanda primeiro, e depois é contratada por uma necessidade também para a Itália. Esse conhecimento técnico podia ficar lá, se você não fosse acionado por essa necessidade, lá num canto. Você tem essa possibilidade técnica, mas você não aciona. Então, é um pouco essa questão que o Benjamin vai pensar. E nesse texto, o autor como produtor, se vocês quiserem ir perguntando, tá? Também eu deixo, tá? Nessa questão do autor como produtor, o que ele vai falar é exatamente essa questão, que era uma questão muito própria dos anos 30, esse texto é de 34, enfim, ali próximo da ascensão do nazismo, e ontem eu falei de um texto de 33, que foi escrito aqui no Brasil, em que a mesma palavra aparece. Era como que se nesses anos houvesse um coeficiente além. Existe uma materialidade, uma técnica, ou um gênero artístico, que também é uma técnica, a técnica do romance, por exemplo, ela é uma técnica que foi desenvolvida também, então a gente pensa técnica, a gente pensa sempre coisas que são no limite material, mas o romance é uma técnica, a poesia é uma técnica, o uso da língua é uma técnica, o uso dos sons é uma técnica, não é natural, então tudo isso é técnica. A construção dos instrumentos musicais vai devir disso, então todas essas questões que depois vão aparecer muito no Adorno, né? O Adorno vai trabalhar muito essa questão da música nesse nível técnico. É por isso que é difícil entender os textos do Adorno sobre estética musical se você não conhece música. Isso eu acho muito interessante. Ele não fala de fora, ele fala de dentro, né, de como você produz a harmonia, enfim, eu não entendo de música, então eu não vou falar muito. Mas o Benjamin está mais próximo de mim por causa disso, né, ele sabe literatura, pintura. Então ele vai falar assim, então não essa questão, então, que é um terceiro ponto, que é a tendência do artista. Então, nessa época, havia aqueles artistas que tinham uma tendência social, ou seja, uma tendência de elaborar temas e temáticas que se voltavam, por exemplo, a denunciar o nazismo ou a denunciar problemas prementes da sociedade. Falian. A Yasmin comentou ontem no negócio do Mário Pedrosa, os comentários que ela fez lá no YouTube. Ela bateu nessa tecla, tipo, que eu li hoje o texto do Benjamin de novo e lembrei do comentário na hora, assim, porque ela acho que ela fala, tipo, ela falou de Trotsky, que é uma parada assim, tipo, o artista, querendo ou não, sabendo ou não, ele tá defendendo uma agenda política. E aí Sim, o Benjamin sim, fala. sim, sim. Ele fala mais ou menos a mesma coisa. Porque, se Sim, vocês pensarem assim, é um pouco como se a pergunta do Benjamin agora fosse não é quem é o demiurgo, ou qual a essência da sim. demiurgia,
É para quem trabalha o demiurgo, né? Então, voltando um pouco Sim, àquelas sim. questões todas que a gente está vendo, né? Por exemplo, o Brecheret, que fez as esculturas lá dos bandeirantes, para quem ele trabalhava? Porque aí você tem um coeficiente da técnica, que é super refinada, enfim, o George Collin não gosta, mas enfim. Você tem um coeficiente da história da arte, então dessa evolução da imagem, então você tem esse coeficiente material, e você tem aquilo que é demandado ao artista, a tendência, Sim, é vamos dizer assim, verdade. que é, enfim, que é socialmente marcado, né? Quem pensa, vamos dizer assim, essa questão, pede, encomenda ao artista a imagem dos bandeirantes, ou um poema do Cassiano Então, Ricardo, que eu falei para vocês. sobre esse ponto eu achei interessante também, porque tipo, batendo naquela ideia de arte pela arte, tipo, arte pelo bem da arte, assim, art for art's sake. O bicho fala, pô, eu não consigo, o Benjamin fala, né? Pô, eu não consigo conceder isso ao artista. Não, não tem como. Tipo, ele não é artista por ser artista. Ele tá, na real, ele faz parte de uma classe e essa classe defende tais valores, e, enfim, Exato, etc, exato. etc. E a Então, nem arte essa pela arte, liberdade. diga? Então, nem essa liberdade de arte pela arte ele cede ao artista, por assim dizer. Então, a própria arte pela arte, que é um momento específico, né, da arte francesa, que aparece no século XIX, ela é Sim. condicionada socialmente. Existe uma vontade de arte, uma vontade social que está ali demarcada. Essa fuga, vamos dizer assim, para uma estetização, ela também pode ser pensada dentro desse sentido, nesse sentido. O artista, Uhum. de algum modo, ele está comprometido com algum elemento de classe. Isso não significa, tá? E aí isso é bem interessante no Benjamin, que o artista engajado é melhor artista que o outro. Por exemplo, isso Sim. é uma tópica, Balzac, para eles, tá? Não vou dizer que eu também acho. Balzac é superior a Zola, muito embora Zola fosse um autor engajado na causa, tem um livro que é o Germinal, que eu já falei aqui para vocês, que é um livro sobre uma greve, mas Balzac, que era um autor um conservador, que não era um autor exatamente engajado, consegue dar da sociedade francesa nuances dialéticas muito superiores, segundo uma leitura desses autores. Então, não é a questão do engajamento de superfície. E é isso que o Benjamin vai tratar nesse texto. Ele vai falar, então, a gente está acostumado a pensar, existe uma tendência e uma qualidade. Então, algumas obras, elas seguem uma tendência correta, entre aspas, ela é politicamente correta, mas ela não tem qualidade. Outras têm qualidade, mas não seguem a tendência. Então, a gente pode pensar que, se a gente pegar só os nossos exemplos, o Borba Gato e o Deixa que eu empurro, o Monumento às Bandeiras. O Monumento às Bandeiras, ele teria qualidade, embora a tendência fosse ruim. E o Borba Gato não teria nem qualidade nem tendência. Então teria essa coisa assim, existe uma qualidade na obra. O que o Benjamin vai Mas me parece que o dizer, ponto do Benjamin diga, é que essas coisas são a mesma coisa. exatamente, por que elas são a mesma coisa? Ele vai dizer, não é por decreto, porque por decreto vira uma espécie de moralismo, que a gente tem vivido muito, tá? Desculpa aí para quem não concorda, mas a gente tem vivido um certo moralismo artístico, no sentido de que a obra de arte parece que ela está à disposição de um discurso. E ela é boa se Sim. esse discurso é bom, é correto. Né? Então, muito embora às vezes, como objeto artístico, ela seja simplória, simples, né? Enfim, então a gente tem vivido muito isso. É um tema muito atual, né? Então você faz que a gente já falou várias vezes, uma minissérie da Globo que trata de um tema, nossa, Globo, enfim, é uma novela da Globo que trata de um tema que é muito importante, sei lá, o feminicídio, que ninguém discorda que é muito importante, só que o produto, novela, não tem qualidade. Aí o que o Benjamin vai Aham. falar? Fala, não, mas tem tendência. O Benjamin vai dizer, um pouco bem dentro daquilo que a gente estava discutindo. O Benjamin vai dizer que não tem nem tendência nem qualidade, porque a tendência correta, e aí ele vai falar isso que eu acho muito interessante aqui mais para frente, de forma alguma pode ser encapsulada numa forma preconcebida, porque essa forma, a forma status quo, ela é marcada socialmente. Por exemplo, o romance, diz Benjamin, ele é a forma do século XIX.
porque no século XIX ele era a forma mais inovadora. Agora, reproduzir um romance do século XIX com o tema do século XX é simplesmente pegar o status quo, que não, portanto, não causa nenhum tipo de mudança na produção artística, na função do artista, que é um pouco por isso que é o autor como produtor. O autor é produtor dentro de um sistema produtivo, que é o que a gente chama de arte. Se ele não se move dentro desse sistema produtivo, e se ele continua no mesmo lugar, e sua obra de arte, por mais engajada que seja, ela continua repondo esse mesmo lugar, o que essa obra de arte produz, eu posso citar aqui para vocês, ele vai dizer bem claramente, é a questão da nova objetividade, né? Que ele vai dizer que a nova objetividade, eu cito, a nova objetividade é um termo dos anos 30 para uma volta do realismo. Num realismo que vem um pouco do expressionismo, enfim, eles chamavam de nova objetividade. Essa palavra vem parar aqui no Brasil, se usa também nova objetividade, né? Então, depois das vanguardas, quando você abandonou tudo, chegou no abstracionismo, chegou no vazio, vamos dizer assim, de representação, uma coisa absolutamente radical, uma figura completamente esfacelada no Picasso, ou mesmo nos expressionistas alemães, você parece que dá um passo atrás, que é inclusive chamado na época de volta à ordem, né? Os anos da volta à ordem. Então, a nova objetividade é um modelo desse passo atrás, embora tenha coisas muito interessantes, tá? A questão da volta à ordem e da nova objetividade, a gente pode ver depois, se vocês quiserem, artistas muito interessantes. Ele está pensando mais na literatura do que na obra de arte, né? Mas ele vai dizer que, por exemplo, o fenômeno da nova objetividade, e eu vou dizer, está lá na página 130, ele diz, aludia o procedimento de um certo modismo fotográfico que faz a miséria um objeto de consumo. Comentando agora a nova objetividade como um movimento literário, darei um passo dizendo que ela transformou em objeto de consumo a luta contra a miséria. É um pouco, e vocês vão ver lá no vídeo, a mesma crítica que a mesma crítica não, mas assim, uma crítica que tem teor parecido àquela que a Susan Sontag faz à obra do Sebastião Salgado. Você vai pegar uma forma status quo, estetizadora, portanto, e colocar dentro dessa forma status quo, que, portanto, é agradável às classes que detêm a produção artística, né, que as classes que são, desde sempre, aquelas que carregam a produção artística, e aquelas que têm direito à memória que essa produção artística produz também, então essas classes superiores, você vai suprir essas classes superiores, essas classes, portanto, para quem a produção artística sempre se voltou, de objetos belos, estetizados, tal como elas esperam, que dão a ver a luta de classes. Então, é como se você fizesse o fenômeno inverso. Você pega um objeto que é extremamente tenso, estetiza e transforma esse objeto no contrário do que ele deveria ser, algo que incomoda. É por isso que naquele outro texto que a gente leu, que eu comentei só, porque não tem ali, né, no texto do Brecht, que eu falei para vocês, o teatro brechtiano às vezes é incômodo, ele é vulgar. Eu esqueci de colocar para vocês do YouTube lá a moça do Tapa na Pantera, que eu falei para vocês, né, cantando a música do Brecht. Tem uma certa vulgaridade, tem uma certa coisa que fere um certo bom gosto, bom gostismo do teatro, né? Você vai lá para ver uma mulher. Hoje em dia, tudo bem, isso já se tornou também, novamente, uma forma que retorna e que aparece, inclusive, em novela da Globo. Mas tinha esse movimento de desfuncionalizar a produção teatral para fora daquilo que ela era, do que era esperado dela. Enquanto que a nova objetividade, ao produzir essas imagens da miséria, dentro de um esquema que não toma a técnica também como uma técnica radical, simplesmente reconfigura o mesmo. É um pouco os autores que ele vai convocar nesse texto e no outro são o Brecht e o John Heartfield. O John Heartfield é um artista que faz montagem. E aí o que ele vai dizer? Esse artista nesse texto? Ele cita esse artista de John montagem nesse texto? Eu acho que ele cita.
Que eu vi ele citar o Brecht, assim, mas esse, talvez ele tenha citado em outro Aqui, ó, texto, não? na página 128, quer ver? Ele vai falar aqui. Hã? Basta pensar nos trabalhos de John Hatfield, cuja técnica transformou as capas de livro em instrumentos políticos, Ah, sim, que sim, é uma lembrei. fotomontagem. Então, ele pega a fotomontagem, vou ler inteirinho. Os autores compunham naturezas mortas com auxílio de bilhetes, carretéis, pontas de cigarros, aos quais associavam elementos pictóricos. Essa é a técnica radical do cubismo. O cubismo faz o quê? Ele não pinta um cigarro realistamente, ele cola um cigarro na tela. Ou seja, rompe um certo status quo da representação pela técnica, por uma outra técnica, por uma técnica suja, vamos dizer assim, que muda, desfuncionaliza, vamos dizer assim, esse espaço da produção artística, da produção da pintura. E aí ele continua, o conjunto era posto numa moldura, o objeto era então mostrado ao público, vejam, a moldura faz explodir o tempo, o menor fragmento autêntico da vida diária diz mais que a pintura. Do mesmo modo, a impressão digital ensanguentada de um assassino na página de um livro diz mais que o texto. A fotomontagem preservou muitos desses conteúdos revolucionários, que é exatamente na técnica. E ele diz, né, mais à frente, que a montagem, ela desmonta o contexto do qual ela vem, né? Então, você pega um objeto que é um pouco, não dá tempo, claro, porque ele morre antes, mas é um pouco o que o Brecht faz no ABC da Guerra. Ele pega uma imagem de jornal, desloca essa imagem de jornal daquilo que seria o contexto habitual dela, coloca em outro contexto e faz, portanto, com o absurdo daquele contexto, desmontado nesse outro contexto que é o da montagem, apareça. Sem que ele precise dizer, que absurdo a guerra, que horror a guerra. Porque você fazer um canto, uma ode à guerra, num formato extremamente tradicional, lamentoso, choroso, é simplesmente repetir, num certo sentido, uma técnica que já está dada e, portanto, já está, num certo sentido, colonizada por elementos da sensibilidade, que já não produzem, portanto, nenhum tipo de movimento, de experiência radical. Se vocês quiserem, tá, para quem tem muito interesse nisso, existe um livro que é do Carlos, se vocês esperarem um pouquinho eu pego ali atrás, espera aí. Vou levantar aqui, eu vou dar não cair da cadeira, né? Vou arrumar. Esse livro aqui, ele não tem mais essa capa, tá? Chama Debate sobre o Expressionismo. Ernst Bloch, Hans Heidegger, Jorge Lukács e Bertolt Brecht. É um debate, na verdade, sobre o novo realismo, sobre essas questões. O Lukács, por exemplo, tem uma visão completamente diferenciada dessa questão. Ele acha que sim, o novo realismo tem que dar conta dessa montagem a partir de uma nova síntese, não pode ficar nessa montagem desmontada, porque essa montagem simplesmente reencanta os fragmentos. E ele vai falar, o Lukács, que o grande realista moderno é o Thomas Mann, por exemplo, né? Porque repõe uma forma quase que do romance tradicional, só que autoirônica desse próprio romance desse romance já do século XIX. Se vocês quiserem esse livro, fazendo propaganda, vocês podem entrar no site da Unesp, porque está tendo feira do livro. Está tendo a feira do livro da USP, né? Até dia 15, eu acho. Eu comprei de novo, porque esse aqui que eu tenho, aliás, eu posso dar para alguém, se vocês quiserem. Esse aqui que eu tenho é a edição antiga e ele tem um texto a menos. Então, depois eu posso doar esse aqui, porque esse aqui eu tenho há muito tempo, só que foi muito importante, foi fundamental para a minha tese, esse livro, do Carlos Eduardo Jordão Machado, que foi um orientando do Paulo Arantes, lá na filosofia. É um texto, ele traduz vários textos que não tem tradução para o português, desse debate, que é esse debate de qual é a técnica e, portanto, qual a tendência mais própria para dar conta, vamos dizer assim, de uma instrumentalização da arte que está acontecendo nesses anos 30, como nunca vista, né? Como nunca se viu. Essa questão, por exemplo, que o Benjamin vai falar do rádio, que eu falei para vocês, do problema do rádio, porque é interessante que o Brecht se aposse dos elementos do rádio, porque o rádio é o grande comunicador moderno do homem de Estado. Então, o totalitarismo moderno é um totalitarismo de massa. E ele chega às casas
nesse modo, vamos dizer assim, técnico, que é um modo também estético, né? Então, existe uma estetização desses elementos. Depois vocês vão pegar um livro, tem um autor que é contemporâneo ao Benjamin, do qual eu gosto muito também, que é o Krakauer. Não vou lembrar o primeiro nome dele, não vou lembrar o primeiro nome. Krakauer, ele vai escrever um livro que chama de Caligari a Hitler. Caligari é um filme do expressionismo alemão, que é o Gabinete do Dr. Caligari, que eu acho que muitos de vocês já assistiram, e ele vai mostrar, por exemplo, como muito daquele tipo de dramatização reaparece nos grandes comícios, que são quase shows de rock, né? Com iluminação, aí o homem parece gigante, a mão faz assim e tal, aquilo tudo é muito estudado, e produz também uma espécie de euforia de massa, né? Se vocês quiserem, produz uma catarse nesse sentido estético. Então, produz uma espécie de ilusão imagética. Então, o Benjamin está falando desse momento. Vale lembrar que esse texto foi proferido uma conferência no Instituto contra o fascismo, né? Então, ele está dentro dessa questão. E isso é importante, porque vários artistas e vários escritores, inclusive grandes escritores, vão emprestar a sua pena a elementos dessa construção fascista, dessa construção do nazismo. Isso também é pouco falado. Eu sei do exemplo clássico, que é um exemplo da minha área, que é o Emile Nord, que talvez seja o maior pintor. E ele tinha, ele não é, o pintor não é exatamente um homem de letras, então não é um homem erudito. Erudito mas não é assim uma pessoa da linguagem. Então ele não se expressa, ele se expressa em cartas, mas há cartas em que ele diz, né, que enfim, né, essa alma alemã e tal, que tá um pouco no fundo do expressionismo, né, enfim. Embora o expressionismo tenha sido considerado pelo próprio regime como arte degenerada, e houve aquela grande exposição de arte degenerada, né, que vocês já ouviram falar, vou colocar aqui, aqui a exposição de arte degenerada, né, enfim, que faziam filas para ver a grande exposição de arte degenerada, da qual fazia parte essa pintura aqui, ó, que é do Lazar Segal, né, que é um pintor que depois vem morar aqui no Brasil e vive aqui no Brasil, é um pintor super importante para a construção do nosso modernismo brasileiro. Essa pintura Caminhantes, eu creio que é a mesma, está lá no Museu Lazar Segal, que, aliás, se vocês forem para São Paulo algum dia, é um museu que super vale a pena, né? Um dos museus que eu acho mais bonitos de São Paulo. É a casa do Lazar Segal, né? Então, fica na Vila Mariana. Então, é um lugar meio fora de mão. Então, essa questão, assim, estou colocando um pouco essas questões, porque eu acho que também fazer filosofia brasileira a gente sempre pensa que o Brasil está fora, né? Então acho que está totalmente fora dessa questão, e óbvio, o Benjamin vai aparecer como um autor lido no Brasil mais à frente, mais nos anos 70, o próprio Mário Pedrosa, que eu comentei ontem, ele lia o Benjamin, mas depois, tá? Ele não tem um contato direto com o Benjamin. Mas as mesmas questões, elas são resolvidas aqui no Brasil, às vezes com elementos que são mais sofisticados, né? Enfim, então a gente tem um pouco esse complexo também de que a gente tem que sempre reportar para fora, mas a gente estava no mesmo caldo, né? Vamos dizer assim, a cultura brasileira, os debates da cultura brasileira faziam parte desse mesmo universo. Também estava um pouco no ar, nessa época, um outro elemento que eu acho que é bem importante, que é a ideia do realismo socialista, que é esse elemento que vem dos escritores, que era como é que nós vamos, então, fazer parte da produção de uma arte que não responde a uma classe. Então, nós vamos sim responder a uma classe, só que a classe proletária, que é um pouco o problema do texto que eu li ontem, que é esse texto do Mário Pedrosa, As Tendências Sociais da Arte de Kate Kollwitz. Ele diz, é uma arte utilitária e transitória. Ela serve como uma espécie de propaganda. Só que Pedrosa é mais sofisticado que isso, mas o Benjamin chega a dizer, mas se toda arte sempre serviu a uma classe, por que não? Né? Por que não agora que estou sim servindo a uma classe? Só que há limites também nesse realismo socialista, como vocês sabem, que é sempre, já que você serve a uma classe, você serve a uma revolução, você serve a um Estado. Então, esse problema que é
muito próprio também dessa época, que é uma tensão muito grande, para quem tem interesse, eu acho que é uma muito interessante para se estudar hoje em dia, porque não é recente, tá? Mas é recente, tá? Enfim, não é super recente, mas a gente começou a ter acesso aos documentos, né, do período stalinista, né? Dos artistas que sumiram, dos livros que não circulavam, né, dos artistas que foram condenados, né, das obras que foram tiradas, que foram desaparecidas, do Mayakovsky que se mata. Então você tem todos esses elementos, vamos dizer assim, que hoje em dia estão vindo à tona, né? Então é super interessante, é super tensa essa questão. Fale, Ian. Prof, teve uma ideia que eu peguei, assim, desse texto do Benjamin, que... É porque, assim, hoje eu reli esse texto do Benjamin, porque na outra aula, tipo, eu só fui ter acesso depois da aula do Hum. Benjamin, então eu fiquei meio perdido, assim, na aula. Mas, enfim, é a segunda vez que eu li esse texto hoje, e aí eu vi uma ideia que o Benjamin traz com essa ideia de autor como produtor, que ele me parece, num certo sentido, porque eu acho que, de acordo com ele, essa, essa separação meio que serve também a uma certa cultura. E aí, tipo, ele me parece que ele está tentando, num certo sentido, derrubar uma barreira que tem entre, tipo, sei lá, o escritor e o leitor, por exemplo. Ou então, né, tipo, o músico e, enfim, os ouvintes. Uhum, Tentar meio uhum, que quebrar uhum. essa barreira entre os dois. E eu achei essa ideia interessante, assim, mas eu tô meio perdido, assim, de como é que ela se relaciona com isso tudo, assim. Tipo, com esse contexto de 30 com essas, enfim, todo esse realismo socialista no ar, como é que, tipo, como é É, que se relaciona tudo, assim. por exemplo, eu ia ler o trechinho aqui, né, que está na página 131. Ele diz: o Estado soviético não. É que está nos 31, meu, tá? O Estado soviético não expulsará os poetas como Platônico, mas lhes Exato. atribuirá tarefas, e por isso mencionei o início da República de Platão, incompatível com projetos de ostentar as novas obras-primas, a pseudo-riqueza da personalidade criadora. Então, ele entra um pouco nessa onda e ele vai falar exatamente dessa questão de que. É, o artista nesse novo modelo, por exemplo, ele fala no outro texto, né? Por exemplo, não, acho que é aqui nesse texto mesmo, que eu confundo esses dois textos porque eu sempre leio junto. Ele vai falar, por exemplo, de como aparece o escritor que não é escritor no jornal russo. Né? Não sei se é aqui que ele fala. Que é muito diferente do ao leitor, daquele espaço do leitor que tem no jornal burguês, porque no jornal europeu, normal, que tem aquele Sim. lugar, cara, o lugar do leitor, porque ali o leitor está dentro de um processo produtivo, em que primeiro ele compra o jornal, então, portanto, ele é também uma parte do produto, e ele é colocado ali. É diferente da experiência russa, ele diz, onde você vai franquear o espaço da escrita àqueles que não eram escritores, né? Então, você vai franquear esse lugar, que não é um lugar ainda colonizado, a essas outras escrituras. O que talvez tenha muito a ver também com o que a gente pensa hoje em dia, com essa ideia de que a gente tem que mais importante do que a técnica e a erudição do artista e de onde ele estudou, é talvez de onde ele vem, né? Então, um pouco assim, você franqueou muito essa possibilidade técnica, vamos dizer assim, a outras personagens. Por exemplo, é dessa época também, um pouquinho depois, mas dessa época também, que vem a reboque do expressionismo, você começar a considerar, por exemplo, a arte produzida por pessoas com doentes mentais, por exemplo. Então, você vai ter, no Brasil, a experiência do Engenho de Dentro, da Nise da Silveira, Sim. que o Mário Pedrosa vai comentar, porque você vai começar a pensar a arte não como um processo técnico refinado, que tem o Sim. profissional artista como aquele que elabora, mas sim como uma espécie de tensão entre sujeito e objeto que dá a ver elementos sociais, né? Fala, Gabriel, enquanto você vai falando. Estou tentando escrever aqui no. Fala. Não, é porque eu queria saber, talvez até conversa um pouco com a pergunta do Ian, porque quando eu estava lendo o texto, não entendi muito bem o que, dentro dessa junção entre tendência e qualidade e tudo mais,
e dentro de tudo que o Benjamin está colocando, como é que ele está conseguindo relacionar com essa nova objetividade? O que ele está querendo trazer dentro desse conceito? E como é que ele está, por exemplo, misturando essas duas coisas, sabe? É isso que eu tô, não sei, eu tô um pouco para trás ainda e eu não sei se estou conseguindo pegar tudo. Então, o que ele faz, na verdade, é uma crítica à nova objetividade, né? A nova objetividade, que é essa tentativa do escritor profissional, com a sua técnica profissional de escritor, que sabe escrever um romance, que sabe escrever crônica, de se lançar, vamos dizer assim, a temas sociais, a temas prementes da época. Então, de você sair, vamos dizer, da Torre de Marfim e novamente tocar o real. O que ele vai dizer é que a nova objetividade, em larga medida, embora ele tenha textos também sobre a nova objetividade, sobre artistas que você pode considerar da nova objetividade, mas, no geral, esse movimento, ou seja, eu sou um produtor de conteúdo, né, hoje em dia a gente diria, eu sou escritora de formação, então, portanto, eu tenho uma técnica, eu tenho um conhecimento que é status quo, né, eu aprendi a escrever, provavelmente eu escrevo dentro de um crônica, conto, romance, eu sei a gramática e tal, e eu vou me lançar a esses temas. Qual é o perigo? Eu posso simplesmente tornar esse elemento objetivo real um tema, como qualquer outro. Eu não escrevo sobre a flor, eu escrevo sobre o pobre. É um pouco o que o Mário Pedrosa diz, né, no texto de 33, você torna os próprios homens natureza morta. Eles são só um elemento dentro do seu quadro. Como, por exemplo, eu pintei natureza morta, que é um tema, né, da pintura, né, enfim, que é um tema que é o menos humano, entre aspas, porque a natureza morta é pintar flor, é pintar frutas, animais mortos, isso é natureza morta, né, que eles chamam, né? Você transformar os próprios homens simplesmente em objetos de composição e fazer isso a partir de figuras pobres. Então, eu acho que eu estou dando uma contribuição para uma tendência, mas, na verdade, o que eu estou fazendo é criar imagens apaziguadoras, porque aí eu vejo aquela imagem super triste, super, né, comovente, eu, enquanto burguês, me sinto comovido, me sinto movido, ai, que lindo, compro, põe na minha parede, ok, né? Enquanto eu vou ver uma peça do Brecht, eu saio de lá puto, falar, pô, aquele cara tá pensando o quê? Vai ficar jogando essas coisas na minha cara? O que ele tá pensando? Então, assim, nesse sentido, o que o Brecht fez? Ele refuncionalizou o espaço da produção da obra de arte, enquanto que no outro caso, status quo, você não refuncionaliza, você simplesmente abastece de imagens, né? Então, e isso funciona ao contrário, o Benjamin diz, da proposta. A intenção do artista pode ser a luta de classes, para falar aqui como ele está falando. Só que o que ele produz é o contrário, ele produz um apaziguamento, né? Ele produz uma imagem que parece que está produzindo uma união e não está produzindo nada, na verdade está simplesmente repondo o mesmo. Por quê? Porque tecnicamente, apesar da tendência ser correta, ela não é incisiva. Agora, o Heartfield, por exemplo, John Heartfield, depois vocês vão ver, tá no vídeo, que vai fazer umas coisas sujas, meio provocativas, que você não colocaria na parede, ou colocaria, né, eu tenho até um troço meio do russo aqui, mas essa é uma coisa meio estranha, hoje em dia se colocaria na parede, talvez, mas acho que não, porque é meio feio ainda por cima, é meio toscão, ele pega uns pedaços de jornal e cola, assim, bem... ele não está tentando estetizar, ele está exatamente fazendo o contrário, ele está deslocando uma imagem de um lugar para o outro, que são imagens prontas, ele faz colagem, né? Para quando o espectador olha, ele fala, poxa, né, pá, assim, dá aquele baque. Então é um pouco o que o Benjamin está dizendo, assim, dentro de um estado em que a produção de arte, ela tem uma engrenagem que a devolve para o próprio esquema de produção, eu produzo imagens dentro de um universo que é burguês, não adianta eu produzir imagens da luta de classe, eu tenho que pensar como o artista tem que tomar os próprios meios de produção, né? Então o artista ele tem que saber mover esses meios de produção. É por isso que, posteriormente, o Benjamin vai apostar muito no cinema, porque o cinema é uma técnica moderna. O romance foi a técnica moderna do século XIX. O cinema é a técnica moderna do século XX. É a técnica na qual a elaboração não está pronta. Então, ela
ela não tem ainda os seus gêneros. Hoje em dia a gente já não pode mais dizer isso, né? Mas os seus gêneros congelados. Então, ela pode ser muito mais aberta, vamos dizer assim, a produção cinematográfica, do que a produção do gênero literário pronto. Né? Isso aí, depois, se vocês quiserem ler, mas também vai muitas questões aí. O Adorno não concorda, enfim, ele diz que o Benjamin está sendo muito ingênuo, está apostando numa espontaneidade da massa que assiste os filmes, porque o Benjamin não está falando de filme de arte, não é filme cabeça, porque não é o conteúdo que interessa, é a técnica. E como a técnica produz um deslocamento dentro, um movimento dentro do próprio sistema de produção de imagens. Né? Então, ele vai dizer, por exemplo, dessa questão da massa que não lê, geralmente, né? Está ali coletivamente dada a esse elemento plástico que é, por exemplo, o corpo da personagem do Charlie Chaplin ou do Mickey Mouse. Embora o Mickey Mouse, obviamente, seja um produto, né, hoje em dia é um produto cultural horroroso, tal, mas ele diz assim, o dispositivo do cinema tem que ser tomado, num certo sentido. Né? Então é um pouco essa questão, ele fala um pouco dessas questões, né? Ele vai falar que, na página 132, ele fala assim, esse teatro de máquinas complicadas, com inúmeros figurantes, com efeitos refinados, transformou-se em instrumento contra o produtor. Entre outras razões, porque tende a induzir os produtores a empenhar-se no cinema e o rádio. Esse teatro, seja o que está a serviço da cultura, seja o que está a serviço da diversão, eles são complementares, é o de uma camada social saturada, ou seja, o teatro, seja o teatro de diversão, seja o teatro crítico de arte, se ele quer concorrer naquele terreno em que a técnica do cinema e a técnica do rádio já estão avançando, ele vai simplesmente repor, vamos dizer assim, elementos retrógrados, a serviço sempre de uma produção dada, saturada, da mesma classe, vamos dizer assim, ele vai dizer. E é por isso que ele vai dizer, né, Brecht limitou seus elementos mais primitivos do teatro. No certo sentido, contentou-se com uma tribuna, renunciando a ações complexas. Ou seja, eu limpo o teatro da sua técnica e exatamente para essa nudez ela ser capaz de produzir talvez um outro espaço, né? Transforma apenas numa tribuna. E ele vai dizer também que tal como o John Herzfeld, o que o Brecht vai fazer é deslocar trechos, às vezes, do mundo comum para dentro do teatro, causando no espectador uma espécie de incômodo, que o teatro naturalista já não causa, né? Que a novela da Globo não causa, né? Que é um modelo naturalista, né? Um modelo pronto, assim, que repõe o real, né? E aí ele vai falar do teatro épico, que ele diz que, na verdade, o teatro épico é mais próximo de Platão do que de Aristóteles. Por quê? Se Aristóteles está preocupado com a verossimilhança, o teatro épico é um diálogo socrático. Ou seja, ele está preocupado com descobrir as situações como um diálogo socrático. Estou preocupado muito mais em repor as perguntas sobre essa situação do que em criar uma situação fechada na qual a verossimilhança está pronta. Então ele põe um pouco essa questão também, né? Enfim, é como se, portanto, o teatro de Brecht não tivesse, ou o teatro moderno, enfim, ele está falando do Brecht aqui, mas a obra de arte moderna ela tivesse muito mais a ver com a tentativa de produzir um assombro, ou seja, uma ruptura, do que em produzir uma imagem verossimilhante. Que, na verdade, eu vou ver e ficar tranquila. Ah, legal, eu vi lá um filme horrível sobre a guerra. Você precisa ver como foi. Foi um horror. Nossa, que monstruosos que eram aqueles homens. Você não, né? Tem uma outra frase do Benjamin que eu gosto muito. Ele diz assim que quando você diz, nossa, como isso ainda pode estar acontecendo hoje, o Benjamin diz, esse assombro não é filosófico. Sabe? Porque esse assombro de achar que passado matavam, destruíam, a escravidão no Brasil, um horror, a guerra, um horror, como se hoje em dia a gente tivesse já feito as pazes com esse passado. Esse assombro não é filosófico, que é quando as pessoas se colocavam assim, nossa, como ainda hoje é possível o nazismo? Ah, você não sabe, criança? Está inscrito, vamos dizer assim, no elemento social. Então esse assombro, ele acha que não é um assombro que move realmente
aquele assombro que rompe, que move realmente para uma outra questão. É simplesmente um assombro bem pensante. Ai, que horror, né? Que coisa feia, né? E aí que ele fala aqui mais abaixo também, ele vai falar do Aragon também, ele vai apostar muito, por exemplo, nos surrealistas nessa época, né? E só para terminar, que ele vai dizer que volta um pouco àquela questão do especialista, né? Que a ideia de que você tem que pensar, e isso também tem a ver com o escritor não profissional, que o espectador que pode tomar o lugar do escritor num determinado momento é um especialista também. Então você não tem assim uma casta de especialistas que dominam uma técnica e que produzem a partir desse domínio imagens para o consumo de uma outra classe, que é aquela que encomenda esses produtos, vamos dizer assim. Você muda esses lugares, você refuncionaliza o próprio terreno da produção artística. É uma coisa que tem acontecido muito hoje em dia, eu não sei se para o bem ou para o mal. Aí a gente precisava pensar com Adorno, mas isso tem acontecido muito, né? Você tem um deslocamento muito grande da noção de artista profissional, né? Assim, um artista que tem isso por profissão, da produção de objetos de cultura, que vem muito mais de redes não profissionais, não profissionalizadas, né? Que também, aí a gente teria umas outras questões, tá? Que o Adorno tinha razão nessa questão. Na verdade, o que hoje em dia a gente tem é muito mais a venda desse lugar de produtor do que a venda do produto, mas é uma venda também, né? Uma venda casada. Você compra um celular, não para... Você não compra uma imagem, você compra um celular que te permite ser um produtor de imagens. Mas você compra um celular. Então você compra um lugar de produtor que está dentro, inscrito numa ordem produtiva. Agora, você pode refuncionalizar esse espaço, né? Refuncionalizar, por exemplo, a rede. Pode. É um pouco o que a gente tem que fazer, um pouco o movimento que alguns artistas tentam fazer, como refuncionalizar a rede. Não foi para vocês que eu coloquei, foi lá no outro grupo de tópicos, mas eu coloquei, por exemplo, uma imagem do Cildo Meirelles. O Cildo Meirelles tem um trabalho que é bem interessante, embora seja, na verdade, uma ideia, tá? E não é que isso aconteceu. Ele pegou uma garrafa de Coca-Cola, na época que a garrafa de Coca-Cola ia e voltava. Vocês não são desse tempo, né? Essa aqui vai e volta, eu fico enchendo de água de novo. E ele cola nessa garrafa de Coca-Cola que vai e volta um recado, né? Dizendo que isso é um circuito ideológico e tal. E ele expõe essa garrafa de Coca-Cola com esse escrito. A ideia seria qual? De que essa imagem entraria no circuito com uma mensagem. Então, eu criaria um ruído dentro desse circuito de produção. A outra questão que eu acho que vocês já viram, né? Ele pega uma nota de dinheiro e carimba quem matou Herzog. Ou seja, o dinheiro, que é algo que vai circular dentro desse elemento produtivo da sociedade, vai carregar, vamos dizer assim, um vírus para dentro do sistema, né? Então é a ideia que ele produz, né? Enfim, o pessoal fez isso Mas também, o né? Adorno não compra muito essa ideia. Mas o Adorno não compra muito essa ideia de botar quem matou Herzog na cédula. Não Tipo, sei ele se o Adorno fala que acharia, acho isso que ele não nada a ver com gostaria. alguma coisa. Outra questão, o Adorno acha que a própria arte de vanguarda, sendo arte de vanguarda, ela já é uma disruptura. Sendo arte de vanguarda, sem pensar em qualquer outro elemento. O elemento de vanguarda da obra de arte, por exemplo, ele trabalha com a música dodecafônica. Você tirar a música clássica do elemento que é uma naturalização sonora, porque a gente passa a entender o maior e o menor como uma espécie de naturalização, isso causa prazer, isso causa desprazer. Quando você cria uma disruptura interna ao próprio sistema, só esse elemento ele já é um potente fator negativo dentro da positividade do todo. Então, um pouco a crítica que o Adorno faz ao Benjamin é exatamente que o Benjamin deixa de lado a crítica à arte de vanguarda, né? Como se ele se voltasse para esses produtos menores, né? Enfim, Mas Brecht, então, né? Assim, por exemplo, a música Decacofone, enfim, dodecafônica. esse daí que você fala, Dedafone, não sei como é que, enfim, mas esse tipo de música aí, Dodecafônica. dodecafone. Dodecafonia. Ele vê como, por exemplo, uma espécie de vanguarda, assim, como algo que foge dessa lógica de produto e produtor.
Sim, porque foge, porque ele tem vários textos sobre música. Ele vai falar, por exemplo, do Stravinsky. Sim, Que sim. o último leva ao extremo o último elemento dos românticos. Então você está dentro de um sistema. Agora, Sim. quando você pega e quebra esse sistema, né? Pá. Então você cria uma disruptura. Mesmo que o artista em si mesmo não seja um homem engajado, não tenha nenhuma Sim. preocupação social, tal. Agora, e por isso, por exemplo, ele tem toda aquela crítica ao jazz, né? Ele diz que o jazz simula esse tipo de elemento quando essa simulação é falsa, porque, na verdade, é uma estrutura simples. Ele diz, tá? Não sei, tá? Todos os músicos dizem que é o grande erro do Adorno. Ele diz, por exemplo, que é uma falsa ilusão de invenção, não é invenção, é improviso, porque o improviso está predado, porque você está improvisando dentro de um sistema que tá inscrito. Caraca, que doideira isso. Ele fala, por exemplo, que é o domínio não da técnica, mas ele vai falar da música popular, né, da voz. Então, assim, uma naturalização técnica, então, que também joga para uma espécie de elemento biologizante. Enfim, pode concordar ou não, né? E ele fala, por exemplo, da fragmentação da música em pequenas partes consumíveis, né? Que é o que acontece, por exemplo, com a música clássica. Quando ela vai para o disco, você separa uma música e toca no comercial de sabonete, né? Sempre tem o Vinólia, que tinha a música do Mozart, era da Primavera do Vivaldi. Então você pega um pedaço da música e você conhece esse trechinho, você não conhece a música toda. Que ele diz assim, então esses segmentos, né, que a música popular começa a desenvolver, e uma espécie do virtuosismo do instrumento nesse segmento, que na verdade, ele está inventando um riff de guitarra que ele nem sabia que existia, né? Mas é pouco essa ideia. Esse riff de guitarra, essa parte que você separa do todo, é um elemento, é como se fosse uma moeda, né? Que você tira do todo. Então ele tem toda essa crítica que também, assim, aí mil coisas, né? O Adorno viveu mais também, né? O Benjamin está escrevendo esse texto em 34, né? Então ele está apostando realmente, assim, no que está acontecendo ali, né? E só para terminar aqui, ele diz assim, que o conceito de especialista, então, que ele retoma, que é aquela questão do Brecht, né? Que eu falei para vocês, como se toda a plateia fosse composta de especialistas, tal como uma audiência de um jogo de futebol, em que todo mundo é técnico, todo mundo sabe, né? Enfim, eu sou desse tempo que a Coca-Cola voltava, não tem mais, né? Cerveja voltava, né? A gente falava, inclusive, que quando a pessoa dava um perdido, que ela tinha ido comprar Coca-Cola com casco de Pepsi, né? Era uma piada. Que ele ia embora e não voltava mais, né? E hoje em dia ninguém nem sabe o que é o casco, né? Assim, você tinha que... Tem na música do Raul também, né? Ele fala que ele convence o garçom a não pagar o tal do casco, ele aceitou, pois sou um astro, né? Assim, enfim, coisa bem tosca, mas enfim. E você tinha que levar a garrafa, você tinha que levar o casco para trocar. Você sabe que na Argentina, no Chile tinha isso, sabia? A gente achou tão estranho. Você tem que pagar a garrafa. Quando você leva a garrafa, se você não tiver, eles te dão o troco. A gente acabou até não levando, porque não deu tempo, mas enfim. Então ele vai falar então essa questão do especialista, né? Então ele vai falar a solidariedade do especialista com o proletariado, e é aqui que deve começar esse processo de esclarecimento, não pode deixar de ser altamente mediatizada. Os ativistas e os partidários da nova objetividade podem dizer o que quiserem, não podem ignorar o fato de que mesmo a proletarização do intelectual quase nunca faz dele um proletário. Por quê? Porque a classe burguesa o pôs à sua disposição, sob a forma da educação, um meio de produção que o torna solidário com essa classe, e mais ainda, que torna essa classe solidária com ele devido ao privilégio educacional. Então, um pouco essa questão. Você pode ter o artista que morreu de fome, que morreu à míngua, que bebeu até caiu o fígado para fora, que todo esse mito romântico de um artista que é um pária da sociedade. Só que ele foi aceito nessa sociedade pela mesma técnica que essa sociedade responde
né? Por exemplo, você vai ver vários desses artistas no Brasil, por exemplo, Machado de Assis, o Cruz de Souza, tal, todos eles foram educados, eles são a margem, a franja da sociedade, sim, mas eles foram educados por essa classe e, portanto, eles produzem para essa classe, nesse certo sentido, mas carregam, claro, evidentemente, essa questão, dentro disso que eles produzem para essa classe, um elemento que é dissonante. Então, essa questão um pouco que o Benjamin está tentando entender, e nessa ideia de especialista, ou seja, quando você, na verdade, põe toda a plateia dentro desse sistema, e como no jornal russo, quando você traz para dentro desse sistema de produção essas vozes que não foram produzidas, vamos dizer, por esse sistema, aí você cria realmente esse outro espaço, que não é o espaço da nova objetividade, que é simplesmente repor pelas vozes, pela técnica, status quo, aquilo que a sociedade espera desse intelectual. Mas essa questão, assim, é muito interessante, porque o intelectual é um burguês, né? É isso a questão. E ele luta com isso o tempo todo. Então, que eu acho que é uma questão nossa, assim, a gente, por mais que a gente queira, nós como intelectuais, né? Nós todos aqui, né? Por mais que a gente queira, e a gente seja, em grande parte, partícipe de um modo de vida que não é burguês, enfim, que a gente, né, participe muito desses elementos, há uma separação que eu acho que todo mundo nota, né, enfim, quando tenta fazer esse curto-circuito entre essa cultura e esse ambiente. Como fazer, portanto, com que essas duas coisas elas se imbriquem uma na outra, né, que isso é muito comum, é uma narrativa comum, mas vou puxar aqui as que eu conheço, tal. O Lima Barreto tinha muito isso, ele dizia assim: eu não me reconheço na minha gente, a gente do subúrbio, mas também não sou aceito como um deles. Então eu sou um páreo nos dois lugares, né? Então é um pouco essa questão, né, assim, de você não ter lugar. Mas esse não ter lugar, o que o Benjamin está querendo dizer, não é o que muda exatamente o sistema de produção. É claro que cria ecos, né? E aí ele vai dizer aqui no finalzinho, a inteligência que fala em nome do fascismo deve desaparecer. A inteligência que o enfrenta, confiante em suas próprias forças miraculosas, há de desaparecer, porque a luta revolucionária não se trava entre o capitalismo e a inteligência, mas entre o capitalismo e o proletariado. Então, assim, é um pouco essa questão. Engajadão, assim, que tá engajadão. Inclusive, também é uma palestra, tá, gente? Assim, enfim, então, que o Adorno fala assim, o artista não tem que fazer esse papel, tal. Assim, o intelectual tem que mediatizar exatamente esses elementos, né? Fazer a crítica. Mas, enfim, eu acho esse texto bem interessante, assim, porque, na verdade, ele traz algumas questões, concordemos ou não, para pensar um pouco como a gente tem vivido esses elementos da atualidade. Por exemplo, o que Benjamin diria da destruição hoje em dia, né, por exemplo, né, dentro dessa questão de que esses objetos foram produtos de uma determinada, por mais que o artista tenha sido, mas eles foram produtos de uma determinada cultura que respondia a uma determinada classe, e agora nós queremos, então, um espaço para mover, vamos dizer assim, esse passado. Então, bom, lá na tese sobre o conceito de história, ele vai dizer que uma humanidade redimida, ela poderia citar o seu passado, todo o seu passado seria citável, porque todo o seu passado estaria, portanto, reconduzido para esse outro campo, né? Então, disputar o passado é exatamente construir o presente, ele não abandona essas questões, né? Então, por isso a ideia da rememoração, do espólio, né, que é dos objetos artísticos do passado. Então ele tem um pouco essa construção também, né? Enfim. Bom, gente, bom, não vai dar tempo de começar, nem de começar a falar, na verdade, do texto do próximo texto, que seria o texto do Hilme. Eu acho que também é legal, porque dá um pouco tempo de vocês lerem. Eu vi o que vocês colocaram lá, eu não conheço a tradução, mas aquela coleção é uma coleção bem interessante, que é da Autêntica, né? A tradução que a gente tem é uma tradução dos pensadores, tá? Enfim, e assim,
não é que o Hume escreve muito bem, mas é um texto mais... O modo da escrita é um modo de escrita do ensaio, ele é um ensaísta, né? Então é um ensaio em inglês. Né? Ensaísta em que sentido? É como se o texto fosse indo atrás do seu objeto, não é aquele texto kantiano que constrói uma grande tábua de categorias para agarrar os seus objetos. Então o texto ele move-se junto com o seu objeto, então ele tem esses movimentos e tal, e o que eu estou um tempinho, o que é interessante nesse texto, nesse tipo de texto, é que a tradução é sempre mais fluida, né? Então, e ele é um texto fácil de ser lido no original, para quem quiser, em inglês. Eu não sou grande leitora de inglês, tá? Enfim, falar a verdade, eu leio, se eu tiver que ler um texto numa língua que eu não conheço, tiver francês e inglês, eu prefiro francês, enfim, sem sombra de dúvida. É uma coisa estranha, mas assim. Então, mas é um texto que eu consegui ler, assim, e é enfim, um texto bonito, muito bem escrito. Tá? Enfim, filósofo não costuma escrever bem, eu estou brincando. Benjamin escreve muito bem. Não é que o Kant não escreve bem, ele escreve o que tem que escrever, não existe um escrever bem fora daquilo que é necessário, né? Ele cria o seu próprio modo de escrever, né? Kant cria uma língua filosófica, que é esse alemão da escrita, então não é que ele escreve mal, mas não é aquele texto que você lê, enfim, que texto lindo, fica citando frases do Kant, né? Assim, por aí, mas o Hume tem um pouco esse texto mais fluido, muito, muito bem escrito, realmente, assim, prazeroso ler, né, assim, o texto do Hume. Porque tinha um pouco esse tipo de escrita mesmo. Inclusive, é uma tópica, né, a ideia de que a sensibilidade e a sociabilidade que a sensibilidade produz, ela é importante para os laços sociais e, portanto, para uma construção do bem viver, né? Então, tem uma questão também que é um pouco do Hume para fora, né? Dessa subjetividade criada a posteriori e, portanto, criada como um laço a posteriori, ela não tem essa questão de uma imanência subjetiva forte. Então, ela se cria para fora, ela se cria como se essa subjetividade se criasse primeiro pelo exterior e depois ela se constrói para dentro. Então, portanto, ela se constrói muito a partir desses laços. Um dos laços é o laço do gosto, né? Então, a sociabilidade se desenvolvendo em torno desses laços do gosto. Por exemplo, o costume de tomar chá, né? Então, você se reunir para tomar chá, você se reunir para jantar. Então, todos esses elementos que para a gente parece uma coisa boba, são elementos de uma construção social. Dizem que o próprio Kant sempre achava que você tinha que comer com alguém, né? Acompanhado. Porque se você come sozinho, você se animaliza, né? Enfim, aquelas piadas de sempre, mas aquelas coisas que a gente sabe em república, né? Você vai comer, não tem ninguém olhando. Assim, a pandemia, né? Você dá aula de pijama, come dentro do tupperware, assim, come miojo cru com aquela poeirinha em cima, nossa, isso é trash, hein? Você não tem essa elaboração, né, assim, e essa ideia da elaboração dos pratos, essa construção da etiqueta, tudo isso que para a gente parece só uma coisa, assim, menor, tem tudo a ver com essa construção de uma sociabilidade moderna que tem uma moralidade a posteriori, né? Então é toda uma construção que eu acho bem interessante dos laços civilizatórios, né? Como que você cria então esse ambiente civilizado em que as pessoas conversam, elas não brigam, elas usam a faca para comer, elas não usam a faca para se matar, né? Elas não pegam o pedaço de frango e ficam mordendo assim, morde o bicho vivo. Você constrói um prato, você constrói o paladar, então tem todo esse elemento que está também nessa ideia do padrão de gosto, que é o padrão de gosto da poesia, que também tem um pouco esse elemento moral, são os ensaios morais, né? Então, desses ensaios faz parte de ensaios sobre o casamento, sobre as formas de sociabilidade. Então, ele está pensando um pouco essa sociabilidade que se dá a posteriori por experiência, mas nem por isso ela deixa de construir uma subjetividade, né? Enfim, num certo sentido. Exato, um pouco o livro do Norbert Elias, exatamente, que é sempre lembrado pelo Renato Giannini quando ele fala disso, né? Que é exatamente a etiqueta, né, que faz com que
aquilo que era próprio dos laços de sangue, então você tinha uma sociedade que se estabelecia por laços de sangue, possa ser uma sociedade que se estabeleça por outros elementos de sociabilidade, né? Que são a etiqueta, né? O como lidar, o como tratar as mulheres, né? Então eu acho que essa questão não é feminista, tá? Mas de uma leitura feminina, de uma leitura da potência do feminino, também aparece muito nessas entrelinhas, né? Os salões que eram conduzidos por mulheres, as mulheres que passam a escrever também nessa época, assim, não que elas não escrevessem antes, mas elas passam a escrever como um elemento de sociabilidade também, porque você tem também essa relação que é uma relação civilizada entre um homem e uma mulher, não é mais eu vou pegar, tacar na cabeça e arrastar pelo cabelo. É uma outra forma de construir essas relações, né, de sociedade, né? Não é assim, tudo bem que é um estereótipo, mas não é todo mundo ir pro boteco, tomar aquele monte de cerveja, assim, quebrar tudo, tal, assim, se passa uma mulher, você já grita gostosa, não, você cria outros elementos de construção desse social, você não toma cerveja, você não toma uísque, você toma chá, né, então, assim, né, você vai construindo também, refinando, num bom sentido, né, porque depois tudo isso se tornou uma espécie de afetação de classe, uma distinção de classe. É claro que era uma distinção de classe, claro, mas tinha todo esse elemento socializante por trás, né, que eu acho que é bem interessante, que aparece também no Kant. Na verdade, ele não abandona esses elementos de uma sociabilidade a posteriori, né, como ela se constrói. Então, gente, vou lá, porque daqui a pouco tem a outra aula. Vocês têm alguma questão, mais alguma questão sobre aquele papel que eu perdi? Meu Deus do céu. Os grupos, então eu vou mandar para vocês, tá? Daqui a pouco, isso aqui vai ficar comigo. Aí eu vou mandar lá no Zap, vou colocar também no Aprender, lá embaixo, onde está escrito Práticas Pedagógicas, tá? Vou colocar um linkzinho para o Drive, para vocês irem lá e corrigir o nome de vocês se estiver errado. Se alguém quiser trocar de grupo, brigou, sei lá, a treta move o mundo, né? A treta frutifica, né? Como diz o Itamar Assunção, né? Então, enquanto a treta vai frutificando, vocês nem acreditam como está uma treta total nesse universo da filosofia, vocês nem sabem, mas enfim. Então, deixa lá. Então, eu sei, rola treta, assim, eu não quero mais fazer, ou vocês, assim, às vezes a treta é até uma coisa interessante, você não concorda com o que está sendo levado. Eu lembro uma vez que um grupo, o menino queria lidar com um filme que ele achava maravilhoso, que ele adorava, que era o Matrix, e uma menina disse, acho esse filme insuportável. Tá, assim, do padrão do gosto, né? A gente não tá nesse nível. E aí ela saiu do grupo. Eu falei, não, gente, sem estresse, vai fazer outra coisa. Se você acha que se você acha que desse lugar não sai nada, enfim, né? Então, se vocês quiserem trocar de grupo, aí vocês vão lá também nesse lugar aí, troca. Ou nesse dia eu não posso, também pode acontecer, né? No dia do aniversário da minha mãe, né? Você não pode e tal, aí vocês trocam de grupo, tá? E fica lá marcado também as datas, né? Não, tem gente que não gosta, assim, enfim. Tem gente que acha. Chato é um conceito pré-reflexivo, né? Assim, eu tenho esse problema, porque muitas coisas que as pessoas acham absolutamente chatas, eu acho legal, adoro, assim, acho super divertido, super legal, fico lendo, tal, assim. E muitas coisas que as pessoas acham legais, às vezes eu acho assim, não achei nada, assim, né? Mas enfim, claro que tem uma certa ciência nisso, né? Na construção do enredo, que geralmente é aristotélica, né? De um filme que segura a sua atenção. No manual de filosofia. Lembra manual de filosofia, porque, aliás, o cara que escreveu leu Platão, né? Não tem como não dizer que não leu, né? É bem filosófico, é bem essa questão da filosofia, mas é muito bem construído o enredo também, né? Porque você pode simplesmente não entrar por essa questão da filosofia e encontrar ali elementos para discutir. O 1, tá? Porque no 3 eu dormi, mas tudo bem. Mas também a gente inventou de ver todos juntos, assim, aí dá um assunto. Mas por exemplo, mas estou dando um exemplo. Teve uma vez também que rolou uma super treta, essa treta filosófica, mas não acreditei,
eles foram a analisar se o Abril Despedaçado, não sei se vocês lembram desse filme, era ou não era uma tragédia. E eu acho que a questão é muito mais se ele é ou não é. Eu não sei se não precisa dizer que é ou não é. Quais os elementos ali que são elementos de um enredo trágico e quais ali são os elementos que não são elementos de um enredo trágico, no sentido aristotélico. Eu acho que é bem legal, porque o aluno entende, né, assim, essa questão. Né, assim, ele entende como é que isso é construído, né? Então, aí depois, se você quiser ler Édipo com o aluno, que eu acho que também vale a pena, tá? Que eu acho que a escola não precisa simplesmente repor o que o aluno já conhece. A gente pode, repondo o que o aluno já conhece, colocar mais um elemento, né? Assim, também, né? É um pouco que uma vez a Jeanne Marie disse que ela tinha um namorado da filha lá, que era da periferia, que era meio assim, essas coisas eruditas, não sei o quê. E aí ela disse que um dia ela deixou assim em cima da mesa, só para ele ver assim, um livro do Kafka, né? Deixou assim, como quem não quer nada, né? Aí ele viu, assim, né? Posso ler? Ele falou, se você quiser, né? Tipo, não vou falar, lê, que é muito bom. Senão ele não vai querer, porque, né, é erudito. Aí ela disse que ele leu e aí ele não queria mais ler outra coisa. Ou seja, você abriu uma porta, né? Ele podia ler também e achar nada, porque também tem isso, né? Tem gente que... Aí ela disse assim, enfim, você fazer um pouco isso também, é um pouco aguçar, né, o interesse das pessoas. Nem todo mundo vai se interessar pelas mesmas coisas, não acho que todo mundo tem que se interessar pelas mesmas coisas, mas acho que a gente tem que abrir o leque de interesse sempre, né, dos alunos. Então, mas assim, Matrix já é um filme que eles acham antigo, né? Aí só para fechar, aí eu vou contar a piada, mas assim, que vai ser uma piada que vocês nem vão entender. Uma vez eu estava no ensino médio, na época chamava ginásio, eu acho colegial, sei lá, chama colegial ainda. Eu estava lá dando uma aula de artes, né, enfim, e eu estava mostrando o Andy Warhol, que é aquelas várias Merlins, uma do lado da outra, né? E eu estava explicando, né, a multiplicidade dessas moedas viventes, que são as atrizes, né, que hoje em dia a gente chama de celebridades e tal. E eu falei assim, eu falei para eles assim, essa daqui não é a Madonna, né? Porque na época a Madonna tinha ficado parecida com a Merlin. E sabe o que eles responderam para mim? Quem é a Madonna? Eu, Tan. Aí eu falei, me senti 100 anos. Foi horrível. Tem, uma, tem um quadrinho que eu não sei de quem é, não sei se é do Laerte. É o pai falando pro filho assim: olha, mostrando os discos, né, de vinil. Isso aqui eram músicas da minha época, vem ouvir. Aí o filho vira para ele e fala: o que é música? Então a gente sabe que a gente está ficando velho quando a gente descobre que aquilo que a gente achava que era super jovem já não é mais, né? Então, mas enfim, acontece também. E também por isso que eu acho que a gente aciona as cartas que a gente tem na manga. Eu não acho também que o professor necessariamente tem que ficar gastando o tempo que ele tem para se formar vendo tudo que os alunos veem, a não ser que ele tenha interesse, né? Assim, né? Você também não pode colonizar os interesses das pessoas, né? Porque senão dá a impressão que o professor tem que ser mais obrigado a ficar assistindo série, embora, claro, a gente assista porque a gente quer, né? E desenho animado, coisas assim, para ter uma linguagem próxima aos alunos do que estudando. Eu acho que não, a gente lança as cartas que a gente tem na manga, né? E coisas que a gente vê também, às vezes sem querer, e acha super interessante. Acontece também, né? Você vê um troço assim, um desenho animado, fala, nossa, isso aí dá para pensar tal coisa, assim, né? E você vai linkando as coisas. Bom, gente, mas isso é das práticas pedagógicas, aí acho que a gente está conseguindo encaminhar bem o final do semestre, né? Acho que vocês estão conseguindo ver a luz no fim do túnel, né? Acho que não, tem uma hora que você tem que ver se a coisa vai terminar, né? Porque que é uma coisa também que eu não sei se eu faço isso, tá? Mas é uma coisa também que eu acho que é interessante vocês deixarem como uma espécie de fundo quando vocês forem para o ensino médio. A gente tem que sempre reorganizar o curso, né? Porque o aluno tem que ver de onde ele está saindo e de onde ele está chegando sempre, né? Assim, ele tem que trabalhar junto, né? Nesse sentido. Mas não sei se eu consigo fazer isso também, então é horrível ser professor de professor, porque dá a impressão que você é um modelo e você não é, né? Tipo, faça uma aula assim, aí a pessoa tá pensando lá, mas puta aula chata, se eu fizer assim vai todo mundo embora. Mas assim, a gente tenta pensar junto, né? Bom, galera, vou lá, senão daqui a pouco eu não tenho como ir dar aula. Como é que eu faço aí? Peraí. Parar a Encerra a gravação. gravação. Tchau, tchau, professora. Boa noite.